Questão 10 da Santa Casa 2021, prova do segundo dia. O iodo elementar é uma molécula diatômica, ou seja, ele apresenta 2 átomos. Em temperatura ambiente, é sólido e apresenta coloração violeta escuro. Quando o iodo sólido é aquecido, ele forma vapores de coloração violácea. Esse fenômeno pode ser observado em laboratório por meio de um experimento em que o iodo é colocado em um becker coberto por uma cápsula de vidro contendo gelo. Ao se aquecer o iodo, observa-se a transformação do sólido em vapores. Quando os vapores de iodo atingem a superfície fria da cápsula de vidro, ocorre a formação de cristais, conforme representado na figura. Então nós temos aqui o iodo no estado sólido, que é aquecido com o auxílio de uma chama do bico de Bunsen, gera os vapores violáceos, é bem bonito de ver, aliás, esse experimento, e esses vapores aqui, voltam à formação do iodo no estado sólido. Legal. O iodo, então, continuando lá no texto dele, pode ser preparado em laboratório misturando-se, sob aquecimento, as soluções aquosas de nitrito de potássio, KNO2, o iodeto de potássio, KI, também juntamente com ácido sulfúrico, H2SO4. O produto da reação aí apresenta água, H2O, monóxido de nitrogênio, NO gasoso, iodo e também o sulfato de potássio, K2SO4. O iodo é pouco solúvel em água e pode ser preparado misturando-se ao produto reacional o solvente tetracloreto de carbono, CCl4, cuja densidade é de 1,40 gramas por ml, no qual ele se solubiliza. Ele solubiliza muito bem porque o tetracloreto de carbono é apolar e o iodo também é apolar, no qual, então, ele solubiliza. Ok, com o uso de um funil de separação é possível separar a fase aquosa da solução formada entre o iodo e o solvente. O ânion iodeto e menos tem ação expectorante e é empregado como princípio ativo coadjuvante em preparações farmacêuticas de xaropes. Nesses medicamentos são adicionados aí 100 mg de iodeto de potássio para cada 5 ml de xarope. Bom, esse textão aqui que a Santa Casa colocou para a gente é comum às questões número 10 e número 11, que a gente vai resolver a questão número 10. Bora lá. Ele fala para a gente fornecer no item A o nome do grupo, dos elementos da família qual o iodo pertence. E também para citar o nome do fenômeno físico de transformação que foi aí representado pelo experimento envolvendo o aquecimento do iodo. Então, bora lá. Nós temos aí, no primeiro caso, a família 7A, também conhecido como grupo 17 da tabela periódica, que são os nossos queridos halogênios. Então, família 7A, os halogênios é o que nós temos. Lembrando lá que nós temos o flúor, que é o elemento mais eletronegativo de todos, cloro, o bromo e também aqui o iodo. Lembrando que toda vez que nós vamos descendo na família, que eu coloquei aqui na linha, a gente sabe que ele está na vertical. À medida que nós vamos descendo na tabela periódica, o raio atômico vai aumentando. Sendo assim, o iodo ele é um elemento desses 4 que eu coloquei aqui da família 7A, aquele que apresenta o raio atômico maiorzão. Bom, no experimento, então, o que acontece é o iodo no estado sólido, ele é aquecido pela chama do bico de Bunsen, formando o iodo no seu estado de vapor. A passagem do sólido diretamente para o estado de vapor é um processo conhecido como sublimação. Então, o iodo é um caso clássico de sólido que sofre processos de sublimação. Outro exemplo que a gente tem de sublimação, ou de sólidos que sublimam, é o CO2 do estado sólido, conhecido como gelo seco. O gelo seco também sofre sublimação. Belezinha? Fácil, o item A, bem tranquilo, Então, ele pedia aqui coisas sobre a tabela periódica, o nome da família, do grupo, e aqui um processo de transformação física, a sublimação. No item B, ele pede então para a gente equacionar a reação de formação do iodo descrita lá no texto, fazer um balanceamento dessa reação. Apresente o agente oxidante desse processo. Então, como ele fala aí sobre o agente oxidante, já desconfia. Esse processo deve ser redox. Sendo assim, acho que dá para balancear por oxirredução. Eu vou fazer por oxirredução, talvez dê para a gente fazer no braço, mas eu vou optar aqui por fazer por redox. Ele falou lá no texto que nós temos a reação do nitrito, lembrando que o nitrito é derivado do ácido nitroso, HNO2, então forma-se nitrito. Porque o nitrato, NO3, aí menos 1, derivado do ácido nítrico, HNO3. São ácidos diferentes que formam ânions diferentes. O nitrito de potássio, então, reage com o iodeto de potássio em presença de um meio ácido, que é o ácido sulfúrico. E na reação nós temos aí como produto o sulfato de potássio, que ele conta lá pra gente, K2SO4. Ele falou que também que forma aqui o NO e também vai formar o iodo, além de
H2O, beleza? Então são esses produtos que ele falou aqui do processo, né? Então, ó, nós temos o nitrito junto com o iodeto de potássio mais o ácido sulfúrico, forma água, forma NO, então iodo e também K2SO4, sulfato de potássio. Muitas vezes aí a galera tem muito medo de nomenclatura e formulação dos compostos da química inorgânica, né? Mas você viu que aqui a própria Santa Casa já forneceu pra gente as fórmulas e os nomes dos compostos. Bom, eu vou tirar o NOx de todo mundo. Aqui nós temos o oxigênio menos 2, então vai dar menos 4 no total. O potássio é da família 1A, então NOx fixo e mais 1. Para dar 0 aqui, então nós temos o nitrogênio mais 3. Então o nitrogênio está com o número de oxidação aqui equivalente a mais 3, beleza? O iodo, começando aqui pelo potássio, a família 1A mais fácil, então NOx mais 1. Do outro lado tem que zerar menos 1. Então o iodo está com o número de oxidação menos 1 aqui. Um detalhe interessante, ó. Tá vendo que aqui nós temos SO4 e aqui também SO4, que é o sulfato. Então não preciso nem tirar o NOx do oxigênio nem do enxofre, porque não houve variação. Se é sulfato de um lado, sulfato do outro, não variou. O hidrogênio continua sendo mais 1, o potássio continua sendo mais 1 também, né? Então não houve variação. Aqui no NO, então nós temos o oxigênio, ânion óxido, menos 2. Para zerar do outro lado tem que ser mais 2, então está aqui o nitrogênio, está com o número de oxidação mais 2. O iodo, substância simples, NOx 0. E aqui nós temos na aguinha menos 2 mais 1, oxigênio e hidrogênio, respectivamente. Beleza? Bom, nós estamos vendo aqui que, ó, de menos 1 o iodo foi lá para o produto para 0. Então, o seu número de oxidação está aumentando, ele sofreu um processo de oxidação. Já vou aproveitar aqui e tirar o delta NOx para saber quantos elétrons foram trocados, né? Então, nós vamos ter de menos 1 para 0 foi 1 elétron. A gente vai multiplicar pela maior atomicidade do, aqui, iodo, tá? O iodo 2, aqui está 1. Então, vezes 2 são 2 mols de elétrons, beleza? E nós estamos vendo que o nitrogênio nitrito foi de mais 3 para mais 2, então o NOx dele está reduzindo, tem que errar, não tem nem como, né? Se o NOx reduz é porque ele reduz, sofreu um processo aí de redução. Tirando o delta NOx aqui, ele foi de mais 3 para mais 2, então variou 1 mol de elétron, multiplica pela sua maior atomicidade, que é 1 mesmo, então vezes 1. Detalhe importante, agora a gente vai ter que inverter esses elétrons, né? O elétron que está no 1, a gente inverte na seta do outro, tudo bem? Só que tem um problema. Observe o iodo, ó, em relação ao reagente e o produto. Nós temos o iodo aqui com um só átomo na fórmula. E aqui são 2 átomos de iodo nessa fórmula. Sendo assim, é conveniente que a gente faça o balanceamento invertendo esses valores 2 e 1 aqui do lado do produto. Porque se eu colocar do lado do reagente, pode ser que eu coloque valores menores do que, então, entrando do iodo, do que aquilo que já está saindo. Eu sempre vou optar para fazer o balanceamento por método redox do lado que tem maior número de átomos. Isso é o mais conveniente, sempre dá certo, tudo bem? Então, olha só, esse 2 aqui que está entrando no iodo, eu vou colocar aqui de frente ao NO. E esse 1 que está entrando no NO, eu vou colocar em frente ao iodo. Mas, Igor, posso fazer o balanceamento do lado do produto? A gente pode balancear do lado do produto, do lado do reagente. Às vezes a gente pode balancear um do lado do produto, outro do lado do reagente, sempre naquela regrinha. A gente balanceia do lado onde tem maior número de átomos na substância, para aí a gente não perder valores do balanceamento. Pronto, aqui agora a gente sai balanceando normal. Ó. 2 iodos saem, então eu vou colocar 2 iodos entrando, beleza? 2 NO estão aí saindo, então eu vou colocar aqui 2 NO, na verdade 2 nitrogênios, né? Saindo, 2 nitrogênios entrando, aí ficamos com potássio, 2 potássios com 2 potássios, 4. Então eu vou colocar aqui, ó, 2 vezes K2SO4, me dá 4 aí de potássio. Aí, ó, sulfatão SO4, 2 menos, aqui lembra que eu estou balanceando e multiplicando todo mundo, né? Então, são 2 sulfatos, vou colocar aqui 2 SO4, aí ficamos com o hidrogênio, são aqui 4 hidrogênios, vou colocar aqui 2 de H2O, o oxigênio acho que fica certinho, não fica não? Ó, nós temos 4 aqui com mais 8, então 12 oxigênios, aqui dá 8, com mais 2, 10, com mais 2, então perfeito, 12 oxigênios também. Beleza? Ufa, terminou? Não. Ele pediu mais coisa ainda. Ele está querendo saber quem é o agente oxidante. Lembra que eu sou agente contrário daquilo que eu sofro, né? Então, se ele fala para a gente que ele quer o agente oxidante, é aquele que está causando o processo de oxidação. Eu sou agente contrário daquilo que eu sofro. Se eu estou sofrendo redução, eu sou agente oxidante. Quem sofre redução é o nitrito de potássio, KNO2. Então, ele é o agente oxidante. Por outro lado, como não tem nada mais para fazer da nossa vida, o agente redutor é aquele que sofre o processo de
oxidação, né? Então, quem está sofrendo oxidação aqui é o iodeto de potássio, então ele é o agente redutor. Qual a ideia? Os elétrons que partem daqui chegam lá do outro lado, então o elétron de quem oxida acaba reduzindo o outro. Belezinha? Ufa, bastante coisa nessa questão, fala a verdade. Comenta aí se você achou ela fácil, média ou então a questão difícil. E claro, não se esqueça, aliás, deixar o like para nós. É isso aí, te vejo numa próxima resolução.